No nosso documentário de hoje, nós vamos falar sobre o maior cemitério judaico da Europa, o cemitério judaico de Berlim. Inaugurado em 1880, o cemitério judaico de Berlim reflete um pouco da história da cidade e também da comunidade judaica berlinense. Recentemente ganhou o prêmio da ONU por iniciativas que apoiam a diversidade biológica. O cemitério judaico de Berlim não se vê estatuetas de anjos, cruzes, mas vemos durante todo o percurso abundantemente a estrela hexagrama, que é o símbolo da nação judaica. Olhada à entrada do cemitério, parece como tantos outros, mas quando caminhamos em direção ao seu interior, vai revelando-se como um pequeno paraíso onde a vida se faz presente no ambiente dos mortos. E entre aqueles túmulos, mausoléus, surgem pequenos bosques, habitat de várias espécies de insetos, de aves, árvores e plantas. Mas não é só a natureza que faz do cemitério algo fascinante e interessante, mas sim todos seus mausoléus mostrando a prosperidade da nação judaica dentro da Alemanha. Construído em 1880 e com mais de 116 mil túmulos, ele retrata um pouco da história de Berlim e da sua comunidade judaica. Logo no final do século XIX, a comunidade judaica da cidade se deparou com a necessidade de encontrar um novo espaço para o enterramento de seus mortos, pois o antigo cemitério estava quase lotado e, pela tradição judaica, os mortos permanecem para sempre onde foram enterrados. Não pode haver remoção. Assim foi adquirido um terreno de 42 mil hectares e assim construído um novo cemitério. Em setembro de 1880, o primeiro morto foi enterrado no local e durante as primeiras décadas do seu funcionamento, os mais abastados da comunidade mandaram construir mausoléus e túmulos cheios de grandeza. Alguns, inclusive, contratavam arquitetos famosos para criar a sua última morada. Em 1927 foi inaugurado então um memorial em homenagem aos 12 mil soldados judeus alemães mortos na Primeira Guerra Mundial.
Com a perseguição dos judeus pelo regime nazistas, tragédias invadiram o cemitério. Quase 2.000 judeus enterrados no local se suicidaram entre 1933 e 1945. Uma das histórias mais tristes é que de um casal cuja esposa se matou no dia do aniversário do marido e que havia saído para comemorar, e com o cair da noite achou mais seguro dormir na casa de um amigo, e sem dar notícia à esposa, ela acreditou e achou que o marido havia sido pego pelos nazistas. Desesperada, ela então tira a própria vida. E ao chegar em casa no dia seguinte e encontrar a esposa morta, o marido também se suicidou. Em 1945, apesar de os bombardeios destruíram parte do cemitério, inclusive alguns prédios administrativos e outros usados em cerimônias fúnebres, o local permaneceu praticamente intacto e não sofreu tanto com depredações dos nazistas como outras instituições judaicas pela cidade. E após a Segunda Guerra Mundial, os planos de construção de uma rodovia, a qual atravessaria o cemitério e era pertencente à própria prefeitura, causaram protestos em 1980. E durante os seus mais de 130 anos, muitas personalidades foram sepultadas nesse local. E a natureza foi, pouco a pouco, preenchendo seu espaço e tomando conta de túmulos abandonados. E essa integração entre a morte e a vida, entre a proteção da natureza e a preservação dos monumentos históricos, rendeu recentemente ao cemitério um prêmio da ONU para iniciativas que apoiam a diversidade biológica. Há muita coisa para se conhecer desse cemitério. Várias visitas são diariamente agendadas por turistas e por guias turísticos que encaminham aqueles que têm desejo de conhecer o maior cemitério da Europa, e que traz muitas histórias.
Assim é o cemitério judaico de Berlim. Olhada a entrada ao cemitério judaico de Berlim, parece com tantos outros. Mas ao fazer uma caminhada em direção ao seu interior, ele vai revelando o pequeno paraíso tomado pela natureza. Entre os túmulos e os mausoléus surgem pequenos bosques, onde habitam várias espécies de insetos, árvores e plantas. Mesmo num inverno rigoroso, nós podemos ver o fluir da vida em meio a um ambiente de morte. Mas não só a natureza faz do cemitério um local fascinante. Com mais de 116 mil túmulos, ele retrata um pouco da história de Berlim e da sua comunidade judaica. Em setembro de 1880, o primeiro morto foi enterrado no local e durante as primeiras décadas do seu funcionamento, os mais abastados da comunidade mandaram construir mausoléus e túmulos cheios de grandezas. Durante os seus mais de 130 anos de história,
a natureza foi preenchendo seu espaço e tomando conta de túmulos abandonados. Essa integração entre proteção à natureza e o monumento histórico rendeu recentemente ao cemitério um prêmio da ONU para iniciativas que apoiam a diversidade biológica. O cemitério judaico de Berlim é um local onde constantemente visitantes do mundo inteiro contemplam seus mausoléus. Vale a pena ser visitado.